Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Despertando para uma Nova Consciência. E hoje o papo direto e reto será sobre crescendo em um ambiente de críticas constante, reaprendendo o valor próprio. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jane Hansen, doutora em neuropsicanálise, neurocientista comportamental, especialista em transformação humana através da medicina emocional e energética, onde eu sou criadora da vivência da prosperidade infinita, do método terapêutico breve LS Healing e autora do livro Códigos de Luz e Vibração Elevada. E nesse espaço poderoso, nós vamos embarcar em um lindo e profundo caminho de autoconhecimento. Autoconhecimento, expansão de consciência, transformação de vida de uma maneira muito poderosa, com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. E, gente, vamos falar dentro dessa primeira parte aqui. Como é que a gente vai começar compreendendo o impacto das críticas constante aí dentro de uma visão terapêutica? Eu vou trazer isso dentro de toda essa parte da visão terapêutica, onde aqui eu vou explorar com vocês como é crescer em um ambiente de críticas constante, o que isso pode impactar negativamente a nossa autoestima e o nosso autovalor, sabe? A crítica contínua, ela pode levar à internalização de inseguranças, criando padrões duradouros de baixa autoestima e falta de reconhecimento de si mesma. E aí, quem é que está vivenciando isso, que sente que por mais que vocês façam, sua autoestima está sempre lá embaixo, no chão, você não tem aquele reconhecimento do seu próprio valor, está sempre se desvalorizando. Se você está vivenciando isso, se você sente isso também, sejam muito bem-vindos. Esse podcast é para você. Então fica comigo até o final, que eu vou partilhar com vocês aqui, não só estudos poderosos, mas como também práticas que já vai contribuir com vocês para trazer a consciência de tudo isso para que vocês possam começar a tomar as rédeas da vida de vocês e reconhecer o valor de cada um, elevar a autoestima de vocês. Então, gente, isso é muito poderoso. Então, antes da gente já começar a explorar tudo isso dentro da área científica, da área energética, que hoje a gente vai trabalhar dentro de 3 frentes, na frente terapêutica da neurociência, da epigenética e da medicina germânica também. Mas antes, eu quero convidar cada um de vocês a compartilhar este episódio com pelo menos 5 pessoas, porque com certeza tudo isso que eu entrego aqui para vocês de maneira gratuita, eu entrego para vocês com muito amor, vocês podem passar isso para frente, contribuindo na vida de alguém que com certeza a pessoa que ouve esses meus podcasts e aplicam verdadeiramente na vida delas, elas têm transformações profundas e poderosas. Então, não existe aquela desculpa de dizer: nossa, eu não tenho tempo para fazer o processo da Jane. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Não tem mais desculpinha, não tem mais justificativa. Você pode começar a transformar a sua vida, sim, aplicando tudo que eu ensino aqui via 0800, protocolo do 0800. Mas, por favor, eu não estou fazendo isso daqui de graça para você. Por favor, contribua com o meu trabalho, eu contribuo com você e você contribua na vida de outras pessoas. Assim a gente vai gerando um movimento, porque tudo aquilo que eu ajudo na vida do outro, o universo se encarrega de me compensar. Então, tudo isso que eu estou fazendo para vocês não é um crescimento, ele não é individualizado. Falar sobre consciência, falar sobre o Pai Criador de tudo que é, trazer muitas coisas aqui sobre questões devocionais, isso daqui não está ligado à religião, trabalhar todas essas questões dentro da neurociência, não é só para um benefício próprio. Isso não é benefício próprio. Isso é egoísmo e alimentar apenas o meu ego. Mas, pelo contrário, tudo aquilo que eu trago aqui, ele foi estudado, ele foi testado, ele foi validado. Então, eu partilho com vocês com muito amor, com muito comprometimento, porque ele está muito ligado a tudo aquilo que eu acredito. Então, não é só o acreditar,
mas é o fato de todo o funcionamento disso, de quem verdadeiramente aplica tudo isso nas suas próprias vidas. Então, já não esquece, partilha isso com outras pessoas, acompanhe o meu trabalho nas minhas redes sociais, tanto aqui no Spotify como no YouTube, como no Instagram, eu estou em todas as redes sociais, e é um prazer receber o seu feedback, ouvir de você: "Nossa, Jane, aquilo que você me ensinou naquele podcast me ajudou, eu apliquei, partilhei com a minha família, partilhei com filhos, foi muito bom". Então não deixa isso parado, compartilha isso na vida de outras pessoas também, combinado? Então vamos lá, vou apresentar para vocês os estudos científicos e energéticos dentro das 3 esferas, dentro das 3 frentes. A terapêutica da neurociência, da epigenética e da medicina germânica, onde dentro da linha da neurociência nos oferece o quê? Poderosos insights aqui, de como é que a crítica ela afeta o nosso cérebro. Segundo os estudos, em toda a parte da neuroplasticidade, as nossas sinapses neurais, elas são moldadas pelas experiências repetidas. O que significa que a exposição contínua a críticas pode fortalecer redes neurais associadas à baixa autoestima. Lembra que eu partilhei lá anteriormente? Tem pessoas que, por mais que na fase adulta você elogie essa pessoa, você conversa com essa pessoa, você fala que ela tá linda, né, para reconhecimento do seu alto valor, a pessoa nunca, nunca está bem. Então, muito provavelmente, essa pessoa ela não tem o reconhecimento da sua verdadeira identidade, que não foi ativada, e ou ela vivenciou também críticas severas desde a sua infância. Por isso que hoje nós temos aí um nível exorbitante de pessoas que estão se descaracterizando fisicamente, através de plásticas, através de bombas que elas utilizam, né, de produtos que alteram o seu corpo, porque elas não se aceitam de jeito nenhum e elas estão numa busca frenética por uma perfeição que não existe. Aí o que que acontece? A pessoa começa a mudar o nariz, a pessoa começa a puxar a sobrancelha, a pessoa começa a fazer outros procedimentos, é labial, é isso, é aquilo. Quando vê, a pessoa se descaracterizou inteirinha. E mesmo assim, será que resolveu o problema dessa pessoa, da autoestima? É lógico que não, porque tudo aquilo que a gente trabalha de fora para dentro, nós temos o viés de conexão ali para contribuir de alguma maneira, mas quando ele é de maneira disfuncional, não vai contribuir, porque a pessoa está querendo consertar do lado de fora o buraco que está faltando ser preenchido do lado de dentro. Percebe a diferença que isso faz quando uma pessoa procura um procedimento estético, que inclusive eu faço, né? Eu estou praticamente, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos e eu faço sim bioestimuladores, coisas da parte de colágeno, limpezas, esses procedimentos que contribuem para o processo para manter a minha pele saudável, para manter a minha elasticidade, uma série de coisas. Mas essa loucura de fazer para descaracterizar é uma diferença muito grande. Então aí vocês podem me perguntar: "Ai, Jane, mas explica mais sobre esse processo aí dessa neuroplasticidade". Ok, eu vou explicar aqui de uma maneira bem simplificada para que você possa, entender dentro da neurociência, ok? Que dentro aqui da parte da neurociência, que é tudo aquilo que estuda o nosso cérebro e como é que ele funciona. Então pense só, no cérebro como um manual para entender como que a gente pensa, como que a gente sente e como que a gente age também. Aí vem toda a parte da crítica e o cérebro. Então, quando alguém faz críticas a você, isso acaba afetando o que? A forma como você se sente e a forma como você se vê. E o cérebro é como uma esponja que absorve essas experiências. Então, percebe que isso é algo dentro da neurociência que vai estar acontecendo com você. Obter a consciência disso é o que vai mudar com aquilo que está acontecendo com você. Aí, já dentro do processo da neuroplasticidade, significa que eu posso dizer até que é uma palavra complexa, mas basicamente significa que o nosso cérebro, ele é flexível.
E olha que coisa maravilhosa. E ele pode mudar. Ele se adapta com base às coisas que você vive. Então imagina que é como mexer em sabe aqueles brinquedos Lego? Você pode mudar as peças de lugar e criar algo novo, completamente diferente do primeiro desenho que você fez. Então, trazendo um pouquinho mais sobre essa clareza aí das sinapses, né? Que são todas aquelas conexões que acontecem dentro do cérebro. Então imagina assim, como se fosse estradas que ligassem diferentes partes do cérebro, permitindo que as informações elas se movimentassem naquelas estradas. E aí vem depois toda a parte das experiências repetidas. Então, se você ouvir crítica repetidamente, o cérebro ele se acostuma com isso. É como ouvir a mesma música várias vezes até decorar a letra. Alguém já passou por essa experiência? Então, quando você está trabalhando tudo isso, trazendo a consciência de tudo isso, a gente consegue saber o que a gente está vivendo, a consciência de como a gente está vivendo e como é que a gente pode mudar essa realidade se a gente não está satisfeito com o que a gente está vivendo. E aí a gente tem também a parte das redes neurais e a sua relação com a parte da baixa autoestima. Sabe quando você recebe muitas críticas, o cérebro começa a fazer, sabe como? A criar essas estradas aí, que eu disse para vocês das sinapses. Ou até mesmo as conexões que eu fazem sentir menos confiante, sabe? As sinapses elas começam a se movimentar naquela estrada. Você vai se sentindo menos confiante. É o que a gente chama de baixa autoestima. Ou seja, se você ouvir críticas constantemente, o seu cérebro ele pode criar um hábito sobre isso, de pensar negativo sobre você mesma, cada vez mais. Mas, gente, o melhor de tudo isso, assim como o cérebro ele pode aprender a pensar assim, ele também pode aprender a ser muito mais positivo. E o que que isso quer dizer, Jane? Por favor, só vem coisas ruins, passa para a gente toda a parte boa. É lógico que eu estou aqui para passar para vocês, trazer a consciência dos desafios e a parte boa também, porque isso mostra como é importante de cercar-se de palavras e de pessoas que te elevam e não de pessoas que te derrubam ou palavras que te derrubam. Então, você tem consciência disso, poderosa? Seja seletiva e comece a avaliar o seu ambiente, sabia? O seu ambiente ele é muito mais poderoso do que a genética. Por quê? A genética é de 1 a 5%, isso já foi comprovado. A neurociência, a epigenética já se comprovou. Não é que alguém que teve um problema de câncer no pulmão, seu pai, você vai ter. A diferença é que se você estiver no mesmo ambiente, com o mesmo comportamento, repetindo o mesmo padrão, abrindo a geladeira do mesmo jeito, sentindo os mesmos medos, cultivando as mesmas coisas, não é a genética que vai te fazer você ter isso, mas sim é o seu ambiente que vai fazer com que você tenha. Então, e como é que tudo isso acontece dentro de todo esse processo da epigenética? Agora a gente vai detalhar passo a passo de tudo isso. Ou seja, nós aprendemos que os ambientes emocionais, eles impactam a expressão dos genes. A exposição a críticas pode ativar genes relacionados ao estresse e à ansiedade. Jane, por favor, você pode explicar para a gente de maneira assim bem mais simplificada, dentro da área da epigenética? Vou explicar para vocês. Inclusive, eu vou dar para vocês aqui através de 3 exemplos, como é que a gente pode modificar isso, trazendo toda essa parte da clareza. Estão preparados? Estão preparados? Olha só, se você ainda não está me seguindo, já me acompanha. E se você ainda não partilhou com pelo menos 5 pessoas, por favor, esse é o momento que eu vou partilhar agora de uma maneira bem simplificada para você todos os 3 exemplos para que você possa entender ainda melhor a respeito disso. Então, o exemplo 1. Imagine só um jardim. Imagine que seus genes, eles são como as sementes de um jardim, onde cada semente, ele tem o potencial de se transformar em uma planta diferente, mas a forma como elas crescem depende do ambiente, ou seja,
A quantidade de sol, a terra, os nutrientes, depende de todos esses fatores. Aí vem a parte do ambiente positivo. No ambiente positivo é como se as sementes elas estão em um solo fértil, sabe? Elas recebem bastante sol, bastante água e elas crescem fortes e saudáveis. Da mesma forma, quando você está cercada de amor, está cercada de apoio, os genes da felicidade, eles podem ser mais ativos, levando você a se sentir muito melhor e confiante. Já o ambiente crítico está muito ligado a se essas sementes elas estão em um solo pobre, um solo que ele tem pouca luz, ele tem pouca água, elas podem não crescer muito bem e elas podem inclusive até murchar. Assim como as críticas. Aquelas críticas constantes, um ambiente negativo pode ativar os genes que aumentam o estresse e a ansiedade de uma pessoa, fazendo com que você sinta preocupada e insegura a maior parte do tempo. Agora, no exemplo 2, no exemplo da música. Pense nos seus genes como um grande piano. As teclas, elas estão sempre lá, mas a música que toca depende de quem está tocando. É o mesmo piano, imagina? Aí tem lá toda aquela parte do ambiente positivo. Imagina que seja na parte positiva, no ambiente positivo, uma pianista talentosa, ela está tocando uma música bonita, uma música bem tranquila. Isso é como estar em um ambiente amoroso, um ambiente de apoio, onde as notas ou os genes da felicidade e da confiança são tocadas ali. Aí já vem um ambiente crítico. Agora eu quero que você imagine alguém batendo nas teclas de forma desarmônica e em alta. Isso representa o quê? Um ambiente de críticas constante, onde as notas, ou melhor, os genes do estresse e a ansiedade, elas são ativadas, criando uma experiência cada vez menos agradável. E o último exemplo, o diário. Então imagina que o seu corpo, ele tem um diário secreto, onde ele escreve todas as suas experiências diárias. Aí dentro de um ambiente positivo, quando você passa o dia com seus amigos que te elogiam, que riem junto com você, o diário escreve sobre felicidade, segurança, acolhimento. Isso ativa os genes que ajudam você a se sentir melhor, recarregada, aquela coisa gostosa, sabe? Sentir bem em todos os aspectos da vida. Agora, imagina só esse diário, um ambiente crítico. Se você passa um dia inteiro rodeada de pessoas sendo criticadas injustamente, o diário pode escrever sobre tristeza e insegurança. E tudo isso pode ativar genes ligados ao estresse. Então, esses exemplos, eles mostram como diferentes ambientes podem impactar aí os seus sentimentos e até a sua saúde através da ativação de diferentes genes. Então, olha a importância de procurar ambientes positivos que podem te ajudar a escrever uma história melhor no seu diário genético. Então, poderosas e poderosos, dentro de uma perspectiva aí agora da medicina germânica, nós entendemos que os conflitos emocionais não resolvidos, eles podem se manifestar em doenças físicas. Ou seja, o nosso corpo ele só adoece depois que as nossas emoções já estão adoecidas. Isso acaba o quê? Ressaltando a importância de curar essas feridas emocionais. Aí você pode estar perguntando, mas Jane, eu não estou entendendo nada a respeito disso. Como assim a emoção gera doença física? Ok, eu vou explicar de uma maneira bem simplificada para cada um de vocês, dentro da visão da medicina germânica. A medicina germânica, ela aponta que existe sim uma ligação direta entre os nossos estados emocionais e a nossa saúde física, onde ela propõe que conflitos emocionais não resolvidos, como tristeza, raiva, ansiedade, eles podem se manifestar como doenças físicas,
se não forem adequadamente processados e tratados. Ok. E o que são esses conflitos emocionais não resolvidos, Jane? Os conflitos emocionais não resolvidos, eles são todos aqueles sentimentos ou até mesmo tensões que não foram abordados de forma saudável. Você recebeu aquilo e aquilo não foi de forma saudável. Ou seja, eles podem surgir através de experiências diárias, através de eventos significativos, de forte impacto emocional, sabe? Que são aqueles emocionalmente desafiadores, aqueles acontecimentos desafiadores e que você não conseguiu, absorver aquilo. E aí você pode estar perguntando: "Jane, mas qual é o impacto no nosso corpo?". Você já ouviu aquelas expressões: "As nossas emoções se alojam na nossa carne"? "O nosso corpo é a nossa vida sem máscara", ou até mesmo: "O nosso corpo é o palco da nossa vida". O que que isso significa? Significa que quando os sentimentos são reprimidos por longos períodos, podem ocorrer uma somatização, ou seja, o corpo começa a manifestar sintomas físicos como um alerta para esses problemas emocionais não resolvidos. Ok, Jane, você pode dar para mim alguns exemplos práticos para que eu possa entender um pouco melhor? Sim. Vou lá, vou passar alguns exercícios práticos para vocês. Quero passar aqui um exercício prático voltado, relacionado ao estresse no ambiente de trabalho. Então, uma emoção não resolvida. Por exemplo, a constante pressão e exigências no ambiente profissional, eles podem gerar ansiedade e até mesmo tensão. E qual é o efeito possível físico que pode acontecer? Esse estresse acumulado, ele pode se manifestar em insônia ou até mesmo dores de cabeça, desde as mais simples até aquelas mais complexas. E aí, um outro exemplo que eu posso dar também, relacionamentos pessoais. Emoção não resolvida, sabe, de conflitos ou teve desentendimentos em relacionamentos pessoais e que levam a sentimentos de raiva ou tristeza não expressado, que a pessoa simplesmente suprimiu, ignorou, não deu valor àquilo? Então, inclusive, se você está fazendo isso, eu convido você fortemente a ouvir meu podcast anterior para você entender sobre isso, o que que isso impacta na sua vida. Então, quando a gente suprime essas emoções e a gente não expressa isso de maneira autêntica, pode acontecer o possível efeito físico. Quais são esses efeitos? Esses sentimentos, eles podem resultar em enxaquecas ou até mesmo em problemas digestivos. Então, poderosa, sua saúde emocional importa, não ignore, invista no bem mais precioso, você. Por isso da importância de curar as feridas emocionais. Por quê? Enfrentar e resolver os conflitos emocionais é crucial para manter a sua saúde física e mental. Então, nós temos aí métodos muito eficazes para lidar com essas questões, que inclui as terapias breves e integrativas. Você não precisa entrar naqueles processos para você revivenciar lá o século passado, ficar anos fazendo terapia. Não, hoje nós temos métodos muito eficazes de terapia breve, que já vai te ajudar dentro de uma maneira integrativa, e inclusive processos de meditação, exercícios físicos e atividades que incentivam a expressão aí emocional para que você possa lidar com os sentimentos de maneira muito mais consciente, saudável e de uma forma construtiva, que vai te trazer sempre o aprendizado de tudo, né? Aconteceu algo, você vai já trazer a consciência de tudo isso e, caso você tenha dificuldade para processar, buscar um apoio emocional, desde que você consiga trabalhar tudo isso, mas quando você aplica as questões que eu já ensino aqui para vocês, vocês já começam a mudar poderosamente aí dentro de vocês. Então, o cuidado com a saúde emocional, ele é um componente vital para promover o bem-estar geral e prevenir que essas emoções elas evoluam para problemas físicos, porque o corpo ele só adoece, né? Como eu já mencionei em outros podcasts várias vezes, ele só adoece em consequência das emoções estarem adoecidas em primeiro.
Então, abordar proativamente as emoções não só melhora a qualidade de vida emocional de forma significativa, como também ele tem um impacto muito positivo e profundo na saúde física também. E estar consciente dessas emoções e buscar formas saudáveis de processá-las é fundamental para garantir aí o equilíbrio saudável entre toda a parte da conexão mente e corpo. Então vamos lá, poderosas e poderosos, para algumas estratégias que já vai contribuir nesse seu processo para que você possa, de fato, aplicar na vida de vocês e que isso já possa contribuir poderosamente para toda essa mudança. Quero partilhar com vocês então algumas estratégias de autoaceitação e autovalidação. Então, a primeira prática, a prática de mindfulness, onde toda essa prática de mindfulness, um dos principais benefícios é reduzir o impacto emocional das críticas. Com isso, acaba promovendo o que? A autoaceitação. Então, eu partilhei uma técnica poderosa no episódio anterior, e se você ainda não ouviu, eu convido você para você correr lá e experimentar essa prática. Isso já vai te ajudar demais dentro desse processo. Então, essa é uma das práticas, né? O journaling lá de mindfulness. Volta lá. Se você ainda não ouviu, volta lá, ouça, aplica, e aqui também é uma parte complementar. A segunda coisa, parte de afirmações positivas. As afirmações positivas, elas têm todo o papel primordial de reprogramação do subconsciente com declarações diárias que acabam reforçando o seu valor próprio. Então, não perca a oportunidade de você explorar o meu livro Códigos de Luz e Vibração Elevada, onde trabalha toda a parte do caminho da transformação através das afirmações poderosas diárias para cada dia do ano, ou seja, um ano inteirinho de afirmações poderosas. Então, imagina só você aplicando isso e melhorando 1% por dia em um ano. No final do ano, você se transformou em 365% para muito melhor. Então, já está disponível nas minhas redes sociais. Eu vou deixar até o link aqui abaixo. E também está lá na Amazon. Na Amazon ou no meu perfil também do Instagram, lá na bio. Você pode colocar lá códigos de luz e vibração elevada, que você já vai encontrar lá o meu livro. Vocês já podem começar a utilizar isso. A outra prática é visualização criativa. Então, quando eu falo visualização criativa, ativa aqui, então quero convidar você para imaginar você como seu próprio incentivador, substituindo cada crítica interna por palavras positivas, de maneira consciente e acolhedora. E no final dessa prática, respira profundamente 3 vezes e repita. Assim já é, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então imagina só, se você deseja escrever ou falar algo com você, às vezes vem lá aquele sentimento, eu não sou merecedora dessa oportunidade, você pode colocar, eu sou filha do Criador e todas as melhores oportunidades sempre vêm ao meu caminho. Assim já é, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, isso você pode fazer de várias maneiras, sabe? De várias maneiras. Você pode escolher o que melhor você gostaria de trabalhar e você pode criar algo personalizado. Então, esse que eu coloquei é apenas um exemplo. Então, agora avançando um pouco mais nesse episódio, eu quero, crescendo em um ambiente de críticas constantes, reaprendendo seu valor próprio, eu quero falar de transformação através da consciência e da espiritualidade, porque, gente, assim, é tão poderoso isso, é tão poderoso que, inclusive, eu quero partilhar dentro de uma visão espiritual energética, porque, gente, partindo do princípio que tudo é energia, não dá para a gente ignorar também essa parte. Então, dentro da visão espiritual e energética, a crítica, ela não é apenas uma questão mental, mas é também
energética. E dentro do campo da física quântica, nós entendemos que as nossas vibrações, elas atraem experiências similares. Ao elevar as nossas vibrações através de práticas espirituais, nós podemos transformar o nosso campo energético, repelindo as energias das críticas. Sim, as críticas, elas são negativas. Não existe aquela coisa de falar, olha, amiga, eu quero te dar, esteja aberta para crítica construtiva. Amiga, quando falou crítica construtiva, o seu cérebro já fechou, porque não existe crítica construtiva. Existe um feedback construtivo, um feedback de lapidação, porque crítica, ela é totalmente negativa. Então, inclusive, eu quero partilhar alguns estudos de caso aqui com vocês, para que vocês possam também compreender um pouquinho a respeito disso, através de pessoas que têm transformado e vêm transformando as suas vidas através de algumas práticas dessa, não só da meditação, como também de terapias energéticas. Eu tenho aqui um caso de algumas poderosas que durante o processo de terapia que fizeram comigo, elas utilizaram não só a meditação para alterar as suas respostas emocionais a todas as críticas, e hoje elas utilizam como estilo de vida. Outras utilizam não só a meditação, como também práticas do Ho Oponopono poderoso, de auto-perdão, de autoaceitação. Inclusive, se vocês ainda não conhecem, vocês podem ir lá no meu canal para conhecer, né? Só vocês colocarem lá o Ho Oponopono poderoso de auto-perdão, autoaceitação, vocês conseguirão ouvir, inclusive aplicar na vida de vocês. E também pessoas que tiveram sucesso com as terapias energéticas também, que eu aplico, como práticas de cura reconectiva, energy healing, toda a prática de gratidão que é muito poderosa, ADNB, desprogramação neurobiológica, toda a parte também da medicina germânica, que também tem todo o contexto da energia, né? São práticas energéticas, Axis, barras de Axis, Reiki, também tem todos esses processos que ajudaram e continuam ajudando a restaurar o equilíbrio emocional dessas pessoas. Então, eu gosto muito de partilhar todos esses processos justamente por quê? Porque são tudo técnicas que ajudam não só a reprogramar, né, a mente da pessoa, como também trazer essa pessoa para o momento presente, eliminando todos aqueles processos que a pessoa carregava de pesos e que quando ela passa a tomar consciência daquilo, ela vai eliminando aquilo de uma maneira consciente, sabe? Então, poderosas e poderosos, isso é muito enriquecedor. E eu quero até ir para a parte aqui da finalização, é enriquecedor demais quando a gente toma consciência de que a gente consegue mudar as coisas quando nós olhamos para elas sem ignorar. Então, quando a gente começa a se aceitar, quando a gente começa a abraçar os nossos sentimentos, tudo isso é uma porta que se abre para que a gente possa evoluir e expandir cada vez mais. E nos acolher. Quando nós nos acolhemos, nós estamos nos tratando com alto valor, né? Nós estamos nos tratando com autorrespeito, com amor próprio, e tudo isso muda na nossa vida. Por quê? Porque independente do que acontece lá fora, as distrações que nos leva para vivenciar o lado de fora, a gente tem a oportunidade de dizer, ok, eu entendo que isso está acontecendo, mas eu escolho seguir por esse caminho, eu escolho perceber o que está acontecendo comigo hoje, eu escolho olhar para a minha vida, perceber e validar as minhas próprias emoções. Então, perceba o quanto que tudo isso vai fazendo a diferença ao reconhecer todos esses processos de que
Não importa o que aconteceu lá na sua infância, quando fala: "Ah, minha vida, tá desse jeito porque eu culpo meu pai, eu culpo minha mãe, eu culpo meus avós, eu são muito críticas, pessoas críticas destroem seus filhos". Não importa o que aconteceu lá no passado, o que importa é aquilo que você faz com o que aconteceu lá no seu passado. Não im A regra 10-90, por exemplo, criado por um cientista, não é o que aconteceu com você. 10% não está sob o seu controle, 90% é como você reage diante de tudo aquilo que aconteceu. E entenda só, os seus pais, responsáveis, avós, eles deram o melhor dentro da consciência que eles tiveram. Então não os culpe, não os condene, não os julgue, porque com certeza aquilo aquilo que eles te ensinaram foi o mesmo que eles aprenderam. Então, poderosa, de que maneira você pode começar a valorizar as suas emoções a partir de hoje? Quando você trabalha tudo isso, você toma a decisão de tudo isso, a sua vida começa a tomar novos rumos, sabe? Então, responde para mim, eu vou amar saber quais são as experiências de vocês, compartilhe comigo o que é que está acontecendo com você, o quanto que a sua participação aqui nesse episódio tem enriquecido aí para sua vida, para o seu comportamento, na vida das pessoas que você também está partilhando, o quanto que você pode contribuir para fortalecer a nossa comunidade, para que você possa também ser esse instrumento de inspiração na vida de outras pessoas, para que a gente possa de fato ajudar essas pessoas a se libertarem das correntes emocionais, sabe? O medo de errar, o medo, sabe, aquela coisa, vencer a falta de gestão das emoções, para que a pessoa realmente de fato consiga abraçar uma vida muito mais plena e autêntica, entendendo a importância de estar em um ambiente positivo, não só daquilo que fala, daquilo que ouve, né, daquilo dos ambientes que frequentam. Quando a pessoa começa a entender isso, tudo vai mudando na vida da pessoa. Então, poderosa, não deixe de conferir também aqui nas minhas redes sociais, os insights que eu partilho todos os dias, né, voltado à saúde física, mental, espiritual, todo o contexto aí dessa parte da harmonia, amor próprio. Quando a gente trabalha isso, aí vem todas as questões da prosperidade em todas as áreas da vida, né, incluindo a paz com o dinheiro, com as finanças. E aí, se ressonou para você, você deseja se aprofundar um pouquinho mais, venha fazer parte da vivência terapêutica de 30 dias, a trilha da prosperidade infinita. E também não perca a oportunidade de explorar o meu livro poderoso Códigos de Luz e Vibração Elevada, onde você pode ter aí esse exercitar, já que a gente fala exercitar o músculo, a felicidade também pode ser cultivada com a prática constante e com intencionalidade, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento todos os dias da sua vida. Então, essa é a oportunidade, esse códigos de luz e vibração elevada são afirmações poderosas diárias que você pode estar aplicando na sua vida durante um ano, uma a cada dia do seu ano. E, inclusive, você pode estar estimulando esse músculo mental para tudo isso. Então, poderosa, vamos juntos aplicar esses conceitos de maneira muito prática e poderosa, criando uma vida o quê? Cheia de propósito, de gratidão e diminuindo toda essa parte da ansiedade. Lembra como partilhei com vocês lá no início? Muitas pessoas estão com nível de ansiedade e depressão altíssimo, porque não é apenas que não estão vivenciando nos seus momentos, nos seus tempos certos, mas que tem pessoas que estão em um ambiente totalmente disfuncional e não têm consciência disso. E aí elas estão se adoecendo em decorrência de tudo isso. Então, poderosa, como seria você olhar para tudo isso, colocar essas práticas na sua vida e depois, lógico, voltar aqui e me contar como é que tudo isso está acontecendo aí na sua vida depois que você aplicou esses exercícios, essas práticas, né, aí na sua vida, o que mudou, o que você aprendeu, ou se você está fazendo parte lá da trilha, me manda um recadinho lá que você já está fazendo parte para eu saber que você veio daqui do Spotify. E se você também
adquirir o meu livro, né, Códigos de Luz e Vibração Elevada. Me conta que você também já começou a ler, vai ser um prazer enorme, contribuir aí com a sua vida, espero que você goste, vou ficar aí na espera do seu poderoso feedback. Como é que tudo isso está se deslanchando aí na sua vida? Então, sou imensamente grata pela sua presença e mal eu posso esperar para que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Gratidão imensa aí na sua vida e lembre-se, olhe para a sua vida com muito mais amorosidade e acolhimento e prospere com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. Até o próximo episódio, poderosas e poderosos. Tchau, tchau.